Pessoal, hoje nós estamos indo em caminho de Minnesota, né? Vamos para Rochester. Ainda temos aí quanto? Acho que umas 3 horas para dirigir, olha lá. 3, quase 4 horas. E daí resolvemos gravar agora, falar sobre um assunto que eu acho que é importante. A gente até lutou um pouquinho sobre isso, mas acho que é importante falar. Não relutamos, a gente ficou tentando ajustar o que isso ia ser produtivo e como a gente poderia colaborar. Exato, o que poderia ser importante em termos de relacionamento. Do que nós vamos falar hoje? Sexo no relacionamento. Sexo no relacionamento. Mas, obviamente, não estamos querendo dar nenhuma dica sobre sexo, nada disso, não somos experts mais do que ninguém, mas vamos falar alguma coisa do que eu acho particularmente que foi importante para nós em relação a conversar sobre esse assunto. Então, acho que eu vou começar eu mesmo. Começa. Naquele dia, como nós falamos nas gravações anteriores, no dia que nós saímos pela primeira vez para nos conhecermos no Stardance, que era uma sexta-feira antes da chácara, a gente conversou sobre muitas coisas. E como nós falamos, a gente conversou sobre... Cada coisa que a gente conversava era uma surpresa para a gente, de que o outro falava, eu também gosto disso, eu também fiz isso, eu também estive nesse lugar. Então, foi muitas coincidências. A gente até ficou meio na dúvida se isso estava acontecendo mesmo, né? Então, e um dos assuntos que eu me lembro ter tocado naquele momento foi falar que eu era uma pessoa que gostava muito de sexo, ou seja, o sexo era importante para mim num relacionamento. E qual não foi minha surpresa quando ela falou, para mim também, eu acho que sexo é uma coisa importante, entendeu? E paramos por aí, obviamente, porque era muita intimidade para pouco tempo. Eu achei importante tocar no assunto, porque para mim realmente era um assunto importante. E eu já estava sentindo que a gente estava indo bem, nos conhecendo, entendeu? Então, o que aconteceu? Depois disso, obviamente vocês estão sabendo, a gente foi para a chácara, foi o que aconteceu, a gente acabou ficando junto e nunca mais nos separamos. Mas eu acho que foi importante a gente ter conversado naquele momento, e óbvio, depois disso nós conversamos muito sobre isso, porque para mim, sexo era uma coisa importante dentro do relacionamento. E eu logo queria ter um sentimento de que ela pensava mais ou menos igual. Porque isso foi muito importante também no meu primeiro relacionamento, também foi um fato que realmente atrapalhou bastante a forma como cada um via sexo, né? Eu e minha ex-companheira. E então, era para mim uma coisa importante para ser conversado. E daí nós conversamos também sobre uma série de detalhes sobre isso, porque a gente falou sobre todas as nossas relações anteriores, não porque a gente estava querendo discutir como é que foi o sexo, não. A gente falou das relações anteriores no sentido de um conhecer o que foi a vida do outro, naquilo que nós explicamos, saber, não ter novidades. Eu passei a conhecer muita gente que ela namorou, e tinha pessoas que eu também tinha tido, algum relacionamento que ela podia conhecer, então a gente achou bem importante deixar isso limpo para ninguém nunca ser surpreendido, e foi uma ótima decisão. Então, o que nós conversamos um pouco mais sobre o sexo? Fala vocês, o que foi algumas coisas que nós conversamos? Introdução longa, né? Na verdade, muitas vezes esses assuntos são falados, mas na prática não é uma real, né? Então, na prática, quando a pessoa casa, quando ela vai viver junto, isso muda. Então, foi bom pra gente, eu acho que isso nos atraiu, essa similaridade, né, essa aproximação física nos atraiu. E eu acho que isso foi muito bom, mas a gente aprendeu no decorrer do tempo que isso é um ponto de atração, mas não é a base do casamento. Não. A base do casamento não tem sustentabilidade apenas sexual. Porque se as pessoas só criarem sustentabilidade na parte física, em algum momento elas podem conhecer outra pessoa também interessante fisicamente, e a coisa degringola, né? Então, eu acho que isso foi bom para a gente se aproximar
essa atração e para a gente viver uma vida sexual boa. Mas a gente achou que nós soubemos levar a nossa relação para um outro level que não era só físico, né? Então acho que esse foi um aprendizado muito bom para nós. Para nós, o nosso caso, que gostávamos tanto da questão sexual e continuamos gostando, né? A gente está falando de passado porque está contando lá atrás, né? Mas eu acho que esse aprendizado foi muito importante para nós. Foi importante, veja, quando você começa um relacionamento, vem aquela paixão, né? E nós passamos por isso, nós sentimos isso. Foi tão rápido que até assustou. A gente sentiu a paixão e realmente, junto com a paixão, vem o quê? Vem o sexo. E foi maravilhoso. A gente curtiu muito, a gente curtiu muita coisa. Foi uma coisa importante também dizer que não só gostava de sexo, mas a gente também não tinha aquele negócio de barreiras em relação a sexo, não tinha tabus, a gente tinha uma mente aberta sobre sexo, que é o que era importante, porque às vezes a pessoa fala, eu também gosto, mas depois quando chegar na hora do vamos ver, o que cada um pensa sobre sexo é uma coisa totalmente diferente. E eu acho que isso, a gente está puxando esse assunto, porque eu acho que isso é muito importante. Não que todo mundo tenha que ser sexualmente muito ativo ou que goste de tudo, não, mas é bom que haja um entendimento do que cada um vê no sexo, cada um sente o sexo, para poder realmente isso gerar uma intimidade. Gerar uma intimidade e isso não ser um problema, porque eu realmente acho que o sexo, é a minha opinião, nem perguntei muito a tua, mas a gente mais ou menos talvez concorde nisso, mas eu acho que o sexo no casamento, no relacionamento, ele é um termômetro. Porque eu sinto o seguinte, quando a relação começa a esfriar, aquele que está mais frio em relação à relação começa a perder o interesse no sexo, entendeu? Então, isso daí começa a virar um sentimento de que alguma coisa não está boa. Obviamente, volto a dizer, nem todo mundo vê sexo do mesmo jeito, e isso não é problema, não tem nenhuma obrigação, nenhuma regra que diga que todo mundo tem que pensar igual. Pessoas que acham que o sexo é muito importante, outras que não é tão importante, tem outros que acham que exagerando todo dia, outros acham que não, uma vez por mês está bom. Não interessa isso. O que interessa é que se os dois se conhecem o suficiente e conversam o suficiente sobre isso, cada um sabe como o outro vê e cada um sabe o que pode esperar disso. E isso não vai se tornar um problema no relacionamento. Eu acho que muitas vezes as pessoas trazem tabus em relação ao sexo, que é importante quando a pessoa se coloca, porque muita coisa vai sendo resolvida naquela intimidade, né? Para nós, a gente nunca considerou nada fora de ser só nós dois, né? Sempre surge oportunidade, sempre você conhece pessoas que pensam diferente, mas eu e ele achamos que a gente tinha competência de ficarmos bem na vida sexual sem envolvimento de nada fora de nós dois. Né? Não que não faltou oportunidade. Mas tudo bem. Sempre surge pessoas que têm uma mente mais aberta, que tem coisa, a gente convive, a gente não tem preconceito. Eu vou até refrasear, eu nem vou chamar de mente mais aberta, porque eu não acho que você ter um casamento aberto é uma mente mais aberta. É verdade. É uma escolha diferente. A palavra não foi correta. É uma escolha diferente, mas não quer dizer que a mente é mais aberta. São objetivos diferentes daqueles que eu e você temos. Né? E nós também temos uma regra muito importante, assim, regra não, um conceito muito importante. Qualquer coisa que venha ficar no meio da gente, nesse sentido, seria destrutivo. Nós temos uma relação tão boa que a gente não quer nunca criar alguma coisa que possa vir a destruir. Nós não acreditamos que uma terceira ou quarta ou quinta ou sexta pessoa no sexo venha melhorar o casamento. Não. Nós achamos que isso é destrutivo. Para nós, né? Deixar bem claro, para nós isso não é necessário e a gente acha que seria realmente destrutivo. Talvez tenham outras pessoas que tenham experiências diferentes. Não julgamos. Até ouvimos no passado, pessoas que tinham esse tipo de relação, mas isso não, nós não julgamos. Nós não estamos dizendo que é certo, é errado, é bom. Simplesmente para nós é uma coisa que não. Porque eu acho que quando você é mais jovem, o sexo está muito ligado ao prazer, é só prazer, né? Mas quando você amadurece, pelo menos eu vejo assim,
O sexo é uma troca de intimidade. Então não é mais só prazer. É um prazer, mas eu acho que é uma troca de intimidade. É um carinho envolvido, né? Ali é um cuidado um com o outro, porque o sexo envolve muito mais que só o sexo. Envolve o abraço, os beijos, o deitar no ombro, né? É uma coisa muito mais completa. Então eu acho que o sexo, para nós lá atrás, quando a gente era mais jovem, talvez tivesse outra conotação. Eu até vou dizer da minha parte, nem vou dizer da dele. Talvez tivesse uma conotação mais ligada a essa questão do prazer. Mas para mim, com o amadurecimento, eu passei a ver o sexo como esse complemento da intimidade, né? Eu gostei muito do meu amadurecimento sexual. Eu também. Porque eu acho que eu era... não sei, eu acho que eu via diferente. Então eu acho que eu gostei desse amadurecer da minha visão. Eu acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai chegando na terceira idade e a gente entra numa outra fase, sem dúvida. Eu ainda passei por um câncer de próstata e realmente foi um momento de preocupação, entendeu? Mas a preocupação não girou só em torno do que poderia acontecer sexualmente na nossa vida. A preocupação dela, pessoalmente, muito maior do que a minha, foi a saúde e como sair dessa situação. Então, eu acho que mencionar o câncer de próstata foi uma coisa importante agora. Por quê? Porque para nós, ali, eu não vou dizer que foi um teste, não. Para mim não foi. Porque nós tivemos esse evento em 2012, né? Então, naquele momento, a gente já estava totalmente amadurecido em relação à nossa relação, não havia dúvida, não havia nada. Mas eu achei que foi muito importante termos passado por isso, até para desmistificar, né, que naquele momento tudo que você vai ficar é com medo do que vai acontecer sexualmente. E ali, nosso cuidado foi completamente direcionado à saúde do Lúcio, ao bem-estar dele, né, colocando em primeira instância a vida, né? Então acho que também foi muito importante também para nós termos passado por esse desafio. Eu digo nós, porque eu estava junto com você, né? Não foi só você que passou. Sem dúvida. E a gente perceber que a gente estava valorizando o que era certo naquele momento, né? Sem dúvida. Aliás, nós vamos ainda fazer um outro vídeo falando sobre doença no relacionamento, que é realmente uma coisa que também, pelo que a gente percebe, é importante, pode acontecer e as pessoas têm que estar relativamente preparadas. Eu diria que com o amadurecimento, né, existe uma outra preocupação, porque o câncer foi uma coisa, eu vou chamar de extra, né? Mas existe sempre a preocupação da menopausa, da andropausa, né? Que essa já é uma coisa mais... E acontece para todo mundo. Exatamente, acontece para todo mundo. O câncer é extra porque não acontece para todo mundo, né? E eu também acho que eu entrei na menopausa com muita tranquilidade em relação a essa questão de não ficar, não vou sentir mais nada, meu libido vai acabar. Eu acho que o libido também está muito ligado à sua criatividade, à sua mente, à sua produtividade, né? Então acho que é muito... O libido também não é só físico, ele é muito emocional, é pela pessoa que você é. Então eu acho que a gente entrou, nós dois, andropausa, menopausa, também de uma forma tranquila sobre isso, né? Sempre vai existir alguns ajustes e alterações, mas que nós nos acomodamos também com tranquilidade, sem medo. Eu acho que eu vou dizer assim, sem medo, e todo mundo fala muito sobre isso. A gente não ficou focado em ter esses medos e nem falar muito sobre isso, né? Nós fomos levando naturalmente, sem precisar de sofrer, vamos chamar assim. Percebendo depois, né? As coisas iam acontecendo, mudando um pouquinho, e a gente fala, poxa, mudou alguma coisa, mas veja. Discutimos sobre essas adaptações, né? Discutimos, conversamos, né? Então eu acho que começar nesse, vamos dizer, esse envolvimento sexual aproxima muito o casal, mas estruturar em volta disso o afeto, o amor é o que realmente solidifica. Só o sexo não segura o relacionamento. A gente sabe disso, entendeu? Então, mas eu também diria o contrário, de que se você não corresponder sexualmente àquilo que seu parceiro gostaria, passa a ser pode causar problema dentro do relacionamento. Então, conversar sobre isso abertamente. Honestamente, dividir os pensamentos, eu acho que é uma boa dica.
E isso, sem dúvida. para quem é jovem e ainda está buscando alguém, quanto mais cedo, melhor. É a minha opinião. É verdade. Eu acho que isso quebra muitos mitos, né? De um casal. E muitos medos. Medo da infidelidade, medo de outras, né? Eu acho que quando a gente tem um diálogo sincero, a gente resolve tudo. E também evita uma coisa que a gente tem que falar, não estou dizendo que, mas que parece que acontece algumas vezes. Aquela falsidade dentro do sexo. Uma pessoa que está fake para poder agradar, entendeu? Para poder falar que é aquilo e não é aquilo. Isso não perdura. Ninguém segura essa onda por muito tempo. E daí a coisa fica pior. Não, eu acho que se você também estiver fazendo isso, acho que é um momento de reflexão. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou dialogando? Por que a gente não está fazendo alguns ajustes e mudanças para melhorar isso? Fique bom para todo mundo. Que fique bom. Aí eu concordo. A pessoa pode, a pessoa pode tomar alguma coisa, tomar, né? Se for o caso. Testosterona, ou então estrogênio, né? Pode hormônios, pode fazer melhoras, buscar médicos, buscar tratamentos, que eu acho super válido, né? A pessoa achar recursos, mas o diálogo. É isso aí. O diálogo sempre, a comunicação dentro do relacionamento é sempre uma das coisas mais importantes. A caminho de Chicago. Valeu. Rochester no meio do caminho. Daqui a pouco. Chicago.